Eu sou Leonardo Almeida, eu sou front-end da Max Milhas e Eu sou o Lucas, eu também trabalho como front-end lá na Max atualmente. a gente veio de Belo Horizonte para dar essa mensagem para vocês. Vocês veem aí a Lagoa da Pampulha, né? Lugar maravilhoso, a igrejinha lá da Pampulha, o Mineirinho e o Mineirão, que a propósito foi o lugar do 7x1. Mas isso é uma coisa para esquecer, tá? Enfim, o tema da palestra Não Existe Nada Novo Sob o Sol. Ele é um versículo da Bíblia que no contexto fala que dia após dia as coisas meio que não mudam. É meio que uma rotina e que quando alguma coisa muda, nada mais é que uma variação do que já existia antes. Então, é basicamente isso. E para explicar um pouco, a gente vai passar por esses tópicos aí, que é o monomito, princípio Solid, usando React, e Dingo4 Design Patterns. Então, vamos lá. Alguém já deve ter visto o Rei Leão na infância, né? A história de Simba, e tem um pai lá no Mufasa, que é o rei, e um dia Simba vai herdar tudo, e ele tem um tio invejoso que arma uma cruzeta para matar Mufasa e colocar a culpa em Simba. Aí Simba, novinho, se sente culpado da morte do pai, conhece Timão e Pumba, vira vegetariano aí por anos, e de repente Nala aparece lá, o crush dele de infância, e fala: volta pra lá, tem muita treta pra você resolver. E o que é que rola? Na verdade, o Rei Leão, antes de ser uma animação da Disney, ou basicamente ao mesmo tempo, é uma peça da Broadway que foi inspirada em Hamlet. Alguém já viu Hamlet? Ou já tem uma ideia assim do que é? Pois o ser ou não ser, eis a questão, vem de Hamlet. E Hamlet inspirou muitas peças e muitas histórias que veio depois dele, envolvendo treta de família, onde a história é basicamente a mesma. Hamlet, que é um príncipe da Dinamarca, que tem um pai e uma família monarca de Esbórnia, e ele tem um tio invejoso que mata ele. Enfim, é basicamente a mesma história. Já que muita gente não viu Hamlet, não leu, eu recomendo que vocês vejam. É como ver Rei Leão. Mas o final é trágico, tá? Não vou dar spoiler não, mas enfim. Então, só para solidificar mais, eu poderia embaralhar histórias aqui e eu não vou chegar no final das histórias, mas vocês vão entender o que eu quero dizer. A gente tem aí a história do Luke Skywalker, que vivia num planeta muito, muito distante, muito humildezinho. De repente ele conhece um mestre, Yoda, e ele consegue descobrir os poderes dele. E eu poderia trocar Yoda por Gandalf. E aí eles resolvem: não, vamos partir numa aventura bacana. E aí Luke, ele meio que nega, tipo: não, deixa eu ficar aqui no meu planetinho de boa. Aí eu poderia trocar Luke por Bilbo Bolseiro, né, que é muito teimoso, e acontece alguma coisa lá, e ele: não, vamos nessa. E nessa onda aí ele conhece os amigos dele, os anões, e enfim. E se eu fosse trocar para frente de novo, ia conhecer os elfos e pá. E ele vai lá tentar destruir o anel. Talvez eu tenha sido meio confuso, mas o que eu quero dizer é o seguinte: as histórias, elas têm uma narrativa padrão. Toda história que envolve herói tem uma narrativa padrão, que funciona há anos. E o nome dessa história, ou desse arcabouço de contar a história, se chama monomito. E aí, o que é um monomito? Igual o Léo estava mencionando aqui, o monomito, ele foi feito por um antropólogo que chama Joseph Campbell. E o monomito nada mais é que uma fórmula de você criar heróis. Você vai ver, igual ele mencionou, ele foi misturando uma história na outra, e você vê que o padrão de narrativa é sempre o mesmo. Ele segue um ciclo daquele herói para ser criada
a história em volta dele. Isso e realmente existe, a jornada do herói, é o nome do monomito. Teoricamente, ele está no mundo dele, fazendo nada, igual ele falou, o Bilbo, o próprio Anakin. Ele tem um chamado de aventura, no primeiro momento ele recusa esse chamado, aí ele encontra um mentor, poderia ser Gandalf, poderia ser Yoda, ou outro mentor, que ajuda ele a descobrir os poderes que ele tem, o que ele pode alcançar. Ele atravessa o limiar. Esse atravessar o limiar é quando ele já tem o conhecimento daquilo que ele pode fazer. Aí vem o que eles chamam nessa jornada do herói de o ventre da baleia, que é quando ele é testado, ele encontra seus aliados e seus inimigos, onde ele descobre os maiores desafios e o que ele vai ter que fazer para poder resolver esses problemas. A aproximação da caverna oculta é quando ele encontra o seu grande desafio e a aprovação suprema é ele enfrentando e resolvendo esse problema. A aprovação suprema, ela pode dar vários finais, que a gente pode ver em várias histórias. Um deles é a recompensa. Eu poderia, usar como exemplo até o próprio Homem de Ferro, que se torna uma referência para a cidade e melhora como pessoa. Essa é uma recompensa que ele tem ao fim da sua jornada. O caminho de volta, que é quando ele retorna para o local de origem dele, com aquela afirmação de que ele venceu, de que ele resolveu. E há momentos em que na aprovação suprema ele não tem sucesso. Então ele morre, ele ressurge, aí tem um retorno com o Elixir, que pode ser a esfera do dragão, por exemplo. Isso, existe um padrão de coisas que vão fazer ele renascer. E ele volta para o mundo comum e reinicia essa jornada. O que a gente quer dizer é que tudo isso você pode ver em conceitos, não só de heróis, mas em conceitos políticos, de pessoas normais, religiosos e etc. O monomito, ele é realmente uma forma de criar um padrão. A gente pode dizer que ele é um framework de criar heróis. Basicamente, se você dá um input de um herói, ele vai sair com a jornada para você. Isso seria o monomito. Mas e daí? O que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer que hoje em dia a gente busca sempre ser mais produtivo. A gente quer entregar melhor, entregar mais rápido, não deixar a qualidade para trás. E a gente segue determinadas coisas, determinados padrões para isso. E os frameworks, eles vieram ajudando a gente em determinados aspectos, mas aplicando coisas que já existiam. Então, assim, não só nas implementações que a gente pode fazer com eles, mas na própria construção deles, eles implementam uma série de coisas que já existiam, vários conceitos que já existem, que a gente às vezes aprende na faculdade, assim, uma aula não tão agradável, que às vezes a gente não tem um professor legal para ensinar para a gente, mas que às vezes a gente aplica e nem sabe. Mas eles existem, eles são conceitos bem fortes e a gente vai apresentar dois deles aqui aplicados em alguns cenários para vocês. Eu vou falar do SOLID. O SOLID, eu acho que a maioria das pessoas conhece, mas a gente não pode tomar isso como padrão. Ele é um acrônimo que é um conjunto de princípios que visa melhorar a escrita do nosso código. Tornar o código mais legível, mais inteligível, e facilitar a manutenção para quem for trabalhar com esse código, independente de quem seja do time, etc. Você tem um padrão, você está seguindo um princípio, então ele vai sentar, vai olhar e vai entender ou pelo menos se aproximar do que está acontecendo ali. Visto isso, eu vou explicar cada letra desse acrônimo e como o React consome dessas letras, como que a gente pode usar o Solid também dentro do React. A primeira é o S, que é o Single Responsibility Principle. Na tradução in natura é realmente isso, é princípio da responsabilidade única. Ele tem, como que eu vou dizer, um método, uma classe, ela tem que ter uma única e exclusiva responsabilidade. Ela tem que resolver um único problema. Eu vou mostrar um exemplo aqui simples. Por exemplo, eu tenho uma classe aqui. Deixa eu pegar. A gente tem aqui uma classe calculadora, calculator, etc. Ela tem um constructor com alguns elementos. Dá um zoom. Oi? Zoom. Vai dar só mais. De boa. Não deu, desculpa, gente. Mas a gente vai disponibilizar os slides, vai ficar legal aí. Mas basicamente é uma classe que cria uma calculadora, dentro dela ela tem um método para criar o visor, vai ter uma série de outros métodos, uma para criar o teclado, que vai ter uma série de outros métodos, outras para realizar as operações.
Isso aqui vai fazendo a gente fazer aquele macarrãozão, grandão e etc. E todas as responsabilidades estão dentro da classe calculadora, ela cria todos os elementos, ela faz tudo. A gente pode melhorar isso de uma forma simples, dando a um componente divisor a responsabilidade de fazer o que um visor tem que fazer, que é exibir os resultados, criando um componente de teclado, onde ele faz recebe os randoms dos cliques, retorna isso para o pai lá de alguma forma, em alguma conexão, e a gente já tiraria vários elementos dessa classe e passaria eles dentro do render, recebendo props de uma forma melhor estruturada. Seria o princípio da responsabilidade única aqui. O O é o Open Close Principle, é o princípio do aberto e fechado. Esse princípio ele diz nada mais que uma classe, um método, uma instância, ela tem que estar aberta para extensão e fechada para modificações. Ou seja, você pode estender o que aquilo faz, mas você não pode modificar a natureza do que aquilo faz. Vou explicar de uma forma que para parecer simples. Por exemplo, eu tenho um botão, tenho um método ali que renderiza um botão, e errado seria, por exemplo, eu precisar agora de um botão vermelho. Eu faço, reescrevo as mesmas coisas que tem no botão, passando um estilo para ele. Isso não é legal. Seria o princípio do aberto e fechado. O botão, ele tem a única e exclusiva função de renderizar um botão, e ele pode ter, por exemplo, uma propriedade de tema. Mas eu estou fazendo modificações e estendendo ele, mas eu não faço modificações diretas no que o botão tem que fazer para mim, que é renderizar um botão. Isso não muda. O L do Solid é o Least Cloud Substitution Principle. Esse nome esquisito, é esquisitão mesmo, é um pouco até difícil de falar. Ele quer dizer que, como é que eu vou explicar em formas concretas? Uma classe, um método e etc., ela não pode depender de uma concretude, ela não pode ser amarrada em concretude de seus filhos e etc. Eles têm que, tanto ela quanto seus filhos, tem que depender de algumas abstrações. É algo que entra até também no que eu vou falar logo no fim, mas aqui eu não vou entrar muito nesse mérito. Pela dificuldade, eu coloquei até uma imagem para facilitar o que o Liscov quer dizer. É basicamente isso. Parece um pato, faz quack, mas precisa de baterias. Provavelmente, se você errou na abstração. É isso que ele quer dizer, de certa forma. Passando aqui, a gente tem o I, que é o Interface Segregation Principle. O que o Interface Segregation Principle quer dizer? Ele fala que criar pequenas interfaces de códigos que vão resolver determinados problemas é melhor do que criar uma interface de propósito geral, que vai resolver todos os problemas, que tem que fazer tudo ali dentro do seu código. É bem simples isso que ele quer dizer, algo que tem um objetivo principal. Se a gente fosse falar até dos Single Responsibilities, você vê que eles vão se casando, e ela tem que fazer aquilo, ela foi feita para aquilo, então você não tem que ficar mesclando coisas que não conversam ali. Pequenas interfaces que resolvem pequenos problemas. Nesse também eu usei uma imagem, que é clássica, né, desde o Orkut, que é o tênis com som. A gente sabe que aqui ele está ferindo drasticamente o princípio da Simple Interface. Porque um tênis a gente sabe que é uma interface, a gente pode falar que é uma interface para a gente andar, a gente usa no pé, a gente calça. Enquanto o som, a música e etc., a gente consome a música pelos ouvidos. Vai dar para você ouvir uma música se a caixa de som estiver no seu pé? Vai. Mas você está ferindo um princípio de interface de utilização de padrão. É melhor que você tenha um som, que você tenha um tênis, e que eles se propõem a resolver o problema que eles têm que resolver. Logo em seguida a gente vem para o D, que é o Dependency Inversion Principle, que é o último dessas letras. Quando eu falo do D aqui, o que eu quero dizer? Nossa, desculpa, galera, deu um branco aqui. O React em si, quando eu falo de construção em React, ele não utiliza esse princípio em sua construção, mas você consegue escrever código usando esse Dependency Inversion Principle e aderindo a isso. O que eu quero dizer é o seguinte: quando eu estava falando até do escola, você tem que depender de abstrações, não de concretudes. Por exemplo, eu tenho aqui uma função que soma uma taxa
de 0,5, valor e taxa, fazendo uma multiplicação, uma outra que soma 10, eu vou me repetindo, escrevendo a mesma coisa. Sendo que eu posso ter uma que recebe o valor e o multiplicador da taxa, faz essa multiplicação e retorna as taxas. Uma soma de valores que recebe o valor e as taxas que eu tenho que fazer, e logo aqui embaixo eu faço a junção dos dois. Mas isso aqui diz que eu não dependo do valor de multiplicação para eu ter uma soma das taxas dos meus valores. Eu posso retornar as taxas únicas explicitamente e eu posso somar o meu valor final com qualquer outro tipo de taxa que esteja aqui. Os dois, eles não precisam existir juntos para que eu consiga utilizar. Passando rapidinho, só para ficar mais claro aqui, no S, quando a gente usa React.Component, a gente está usando React.Component do React, ele está usando Single Responsibility, que tem a função só de criar um componente. No mesmo momento, quando a gente usa o React.Component e esse exemplo que eu dei do button, a gente está usando um princípio de aberto e fechado, porque a gente passa atribuições a ele, a gente pode criar esse novo componente, ele pode receber props, a gente pode fazer tratativas dentro dele, sem alterar o escopo original do que é o React.Component. Quando eu falo do Liskov aqui também, o Liskov, ele preza também que eu não estou criando uma cópia igualzinha daquilo que eu estou fazendo lá no início. Ele não usa herança, ele usa agregação. Então, quando a gente usa um React.Component também, a gente está fazendo uma agregação. A gente não precisa todo component ter um did update, will update, will receive props, etc. Porque é uma agregação, não é uma herança. Então, você não precisa fazer substituições da sua classe pai aqui dentro. O Interface Segregation, a gente tem isso aí em vários aspectos dentro do React. O React ele não usa isso na sua construção declaradamente, mas ele sugere que a gente faça isso com pequenos códigos. E o Dependency Inversion, como eu falei, também ele não usa, mas ele apela muito para isso. Eu dei o exemplo das taxas aqui, que é passando pela responsabilidade única e vários outros aspectos. E homem, né, pessoal? Vamos para ele. Obrigado. Então, o Solid, ele fala muito sobre o que fazer para não dar ruim. E o Gango for Design Patterns, ele fala como fazer para não dar ruim. Isso aqui são soluções concretas. Design Patterns significa padrões de projeto. Padrões de projeto são maneiras, no caso do Gango for Design Patterns, são 24, 25 maneiras de você resolver problemas de diversas ordens que são comuns em fábrica de software e código em geral. O Gango for é porque foram esses 4 rapazes másculos maravilhosos que desenvolveram o livro Design Patterns, que já deve ter aí mais de 20 anos, com certeza. E eles escreveram isso para Java e para C++, diretamente, sendo que os princípios que eles aplicam, eles podem ser aplicados em qualquer linguagem de programação, a depender aí das suas particularidades. Então, os padrões de projeto eles se dividem em 3 partes. A criacional, que é como você vai criar, obviamente, os dados que você vai usar, e aí tem uns poucos padrões criacionais, mas em termos de front-end são os mais usados. O estrutural, que tem a ver com se você tivesse, por exemplo, um cano, e no começo do cano tem a entrada de dados e a saída depois, como ele vai lidar com essa estrutura ao longo do processo de entrada e saída dos seus dados. Basicamente, como você vai interceptar os dados e tratar essa intercepção. O comportamental, que é o que tem mais padrão, são uns 9, 10 padrões, que tem a ver com como você vai lidar com os dados no processo de passar ele para lá, para cá, enfim. Eu não vou falar todos porque são 24, eu vou dar só alguns exemplos que são mais relacionados a front-end. Então, nos criacionais a gente tem esse nome que todo mundo deve ter ouvido falar, que é o Singleton. Factory Method. Na verdade existem mais, existem Builder, Abstract Factory, enfim. Mas eu vou focar aqui no
no que aparece mais nesses frameworks aí. Vamos supor que a gente tem uma impressora e você está fazendo isso com Node e você quer acessar o status dela. E aí, essa aplicação em Node eu vou usar aqui, você vai usar aí, fulano vai usar ali, enfim. Todo mundo no código vai receber sei lá, impressora igual a new impressora, vamos supor. E aí, a gente está tratando de uma abstração de impressora, mas a impressora ela é real, ela tem que trazer o status real da impressora. Eu não posso dar um new impressora e sempre trazer um status diferente, que é o que o new class faz, certo? Então, o que é que rola aqui? Não dá para ver, eu tenho o código ao vivaço, tá? Então, basicamente, eu vou demonstrar aqui no... eu acho que não dá para ver não, tá? Nada assim. Aqui, rapaz. Então, em JavaScript a gente tem o IIFE, que é o Immediately Invoked Function, eu não sei o que significa o E. O que significa o E? É isso aí. Obrigado. Então a gente tem a instanciação imediata dessa variável printer aqui, que ela vai retornar aqui dois métodos, o imprimir e o ligar, certo? E aí, o que é que rola aqui? Se printer instance não existir, a gente cria uma instância que vai sempre retornar isso aqui. Vai sempre retornar a mesma instância dela. Então, se eu fizer aqui A igual a printer .create, ok? Eu tenho aqui a turnout, ok? Se eu fizer a mesma coisa com B, eu vou estar acessando a mesma instância de A, certo? Não é uma instância diferente como normalmente acontece com classe. Tanto é que se eu fizer isso aqui, eu tenho tudo. Normalmente não é isso que acontece com instância, certo? Então, quem é que usa essa solução? Todo mundo já deve ter visto aquele factory ou service do Angular. E também, nossa, Jesus, que é isso? Então, quem usa isso é o Angular. E não tem nada de novo nisso, certo? Já faz mais de 20 anos que o pessoal usa esse tipo de solução para fazer framework. Tem o Factory também, que é uma solução de criação de dados padrão. Você tem um usuário e você passa um nome para ele. E a partir do nome você pode saber se ele pode editar tudo, como está descrito aqui. Certo? Muito fácil, muito simples. Já é. Sendo que se esse código crescer, ele pode virar um macarrãozão. E para evitar isso, existe uma chamada de Factory Method. E aí entra muito no que o Lucas falou a respeito do princípio da responsabilidade única e do Interface Segregation. Se você ver aqui, dá para ver? Se você ver aqui, a gente tem uma subclasse administrador que estende de usuário. E aí, todo componente que vocês criam, eles herdam de React.component, por exemplo. Então, é uma coisa que vocês fazem todo dia e que também não é novo. Alguns padrões estruturais, que são muitos também, são 5, 6 mais ou menos, eu trouxe esses que são bem próximos da gente, que é o Decorator e o Proxy. Decorator, eu acho que todo mundo deve conhecer o ES6 Decorator. E eu me lembro que quando apresentaram era um negócio super hypado,
mas que é velho. Então vamos supor, você tem uma classe pessoa e tem um olá, certo? Então a gente tem essa estrutura simples aí, mas vamos supor que você quer mandar uma mensagem para o seu crush e você não quer alterar essa classe pessoa. Então, para não ferir o princípio do aberto e fechado, que a sua classe está aberta para... ela está fechada para modificação e aberta para extensão, a gente pode fazer isso aqui. E o que é que vocês acham que esse código faz? Pois a gente consegue dar um oi sumido aqui, só colocando uma coisinha em cima da classe. E engraçado que a gente tem a oportunidade também de não afetar o princípio de interface, porque a gente pode criar várias interfaces aqui para usar nessa classe, sem alterar o conteúdo dela original e sem fazer regressões de software, caso a gente fosse alterar direto na classe Python. E tem o ML também, que assim, eu acho que quem é novo não conhece o ML, não serve para nada. Mas isso aqui é uma introdução para tipo um outro tipo de decorator que é o High Order Components, né? E é uma coisa que se mostra como super nova também, super hypada. A gente tem um componente concreto, a gente tem um decorador que é aquela arroba, e a gente tem o Concrete Decorator, que seria a função aqui em cima, certo? Então, como é que isso é usado? Mobex. Mobex usa Decorator para atravessar e dar bypass nos estados da classe. Enfim, está muito pequeno, não vou falar muito sobre isso não. Mas se vocês verem a documentação, tem uma implementação lá bem bacana. O outro padrão estrutural é o proxy. Todo mundo que trabalha em empresa grande deve lidar com isso. E a sua informação de internet, ela não passa direto para a internet, ela passa por um computador. E a lógica do proxy é que você nunca acessa o objeto original, e o objeto original aqui seria a internet. Você sempre atravessa um intermediário. Então, eu vou dar um exemplo aqui ao vivo também, de proxy. Isso aqui é bem legal. A gente tem aqui um objeto, uma user proxy, certo? Que tem um ID e um name. Deixa eu mostrar o código aqui para vocês. Você pode ver que ele está fora e o objeto original está dentro do onload. Você não consegue acessar MyUser, certo? MyUser não existe. Ok? Você só acessa o objeto proxiado, vamos dizer. E aí tem esse aqui é um two-way data binding, certo? Tem um jeito de você mudar o input e um jeito de você mudar o atributo do objeto lá. E aí tem instanciação, e quando eu faço isso aqui, por exemplo, você vê que mudou aqui. Sempre que eu mudo, sempre que eu mudo o objeto, ele vai mudar no DOM. Então eu poderia pegar esse script aqui e transformar ele em Neo.js e fazer muito sucesso na comunidade. Mas isso é só um proxy, pessoal. Não tem nada de novo. Então, quem usa a lógica do proxy para fazer two-way data binding? Todo mundo. Todo script que você pegar, React, Vue, Angular vai ter esse tipo de approach. Não necessariamente com proxy, mas vai ter. Se vocês derem um console.log no event de um componente Angular, você vai ver lá alguma coisa tipo synthetic event. Significa que você não está acessando o DOM direto, você está acessando uma cópia do DOM. E o comportamental, ele é o que mais tem, mas infelizmente o tempo não vai ser possível para eu demonstrar todos os 10, certo? Mas basicamente eles trazem a mesma coisa para
uma solução diferente. Eu acho que todo mundo já leu um artigo de Observer na vida e já baixou uma biblioteca de Observer, sei lá, um PubSub. Alguém já fez alguma coisa com o Observer? Um Observer. E alguém, enfim, um ML. Isso aqui é que importa. Alguém já fez isso aqui na vida? Alguém já mexeu com o Angular 1 e já teve que trocar informação entre os escopos? Então, é basicamente isso. Eu registro ali um evento e faço alguma coisa dentro dele e eu emito uma mudança com o nome desse evento e observa isso, não tem nada de novo. Todo framework usa isso, então quando sair o próximo framework JS, não fiquem super impressionados, porque basicamente soluções de 25 anos atrás estão sendo usadas hoje. O Vue faz isso com o Event Bus também, que é uma implementação. Tem um pouco sobre JS, enfim, várias coisas. E quem usa isso? Todo mundo, certo? E aí, pessoal, a motivação dessa palestra é o seguinte, de vez em quando a pessoa que está começando, ela fala, não, o que eu tenho que estudar? Não, vou lá React, Vue, eu tenho que aprender tudo. Assim, o ideal é aprender tudo, mas a gente tem série para colocar em dia. Então, o legal mesmo é você aprender a base, sabe? De qualquer coisa que você se interesse em computação, seja data science, seja back-end, front-end. O legal é aprender a base. Porque com a base você vai ver que, tipo, realmente não existe nada novo debaixo do sol. Então, eu vou deixar aqui uns livros que vocês podem ler e vão valer para a carreira inteira de vocês. Tem esse Clean Code, que é 440 páginas. Tem esse Design Patterns, que apesar de ser feito em Java, os exemplos em Java é legal, porque faz você mudar a maneira como você vê software e arquitetar soluções. E esse bem pequenininho da Kaelon, que fala sobre Solid e pode dar um help na maneira como vocês programam. Só tomem cuidado para colocar essas coisas em produção, porque às vezes você fica muito empolgado com essas coisas que podem ser novas para vocês. Testem em casa, beleza? Eu queria agradecer vocês por ter estado nossa mensagem e a gente se vê na próxima.